Quando volta o Lucas Moura? Mourão aí, acho que foi um erro de digitação. Mas. E o Lucas Moura? Treinou hoje, né, Ale? Mas que condições? Qual que é o seu diagnóstico? Porque, obviamente, o São Paulo não fala muita coisa. Também vi aqui no canal do YouTube, não tem videozinho do treino de hoje. Mas você é um especialista em ler legenda, post, contar quantas vezes aparece o fulano no vídeo oficial. O que você tem, o que você pescou de informação já? Não, na verdade o próprio São Paulo disse que o Lucas está fazendo um cronograma específico ainda. Então, voltar na quarta-feira ele não vai voltar. Mas o que eu ouvi foi que no sábado pode ser que ele tenha uma chance de ser pelo menos relacionado e tudo mais. Mas isso ainda dependendo de muita coisa. Ele treinou em campo no sábado agora, mas assim, não se sabe se com restrição, sem restrição e tudo mais, porque ele tinha na sexta treinado separadamente, ele, o Luiz Gustavo e o Luca. E aí eles treinaram com os garotos de Cotia, que já tinha acontecido no dia anterior. E aí no sábado o Luca e o Lucas foram vistos no treino normal. O Luca, inclusive, foi relacionado, então treinou aparentemente sem restrição. Embora talvez é possível que ele tenha tido alguma restrição, tanto é que vamos levar ele para Porto Alegre só para ficar no banco, para já ir pegando o clima de novo. Pode ser que tenha sido isso. Ou pode ser que ele não tenha tido restrição, a gente não sabe. Já o Lucas nem isso. Então o Lucas não dá nem para viajar, vamos deixar ele aqui treinando. Aí, geralmente quando o cara não vai viajar é justamente para ficar treinando nesse sentido. Então a gente não tem muito como saber, mas ao longo da semana talvez a gente tenha um panorama um pouco melhor. Sobre não ter o vídeo, isso é um negócio que fizeram nas últimas semanas. Agora, quando o time ganha, no dia seguinte, eles preferem dar audiência para o vídeo de bastidores e deixam de informar com o vídeo do treino. Isso, para mim, eu não gosto Bom, disso. para todos nós, né? Nem que seja como eles já fizeram algumas vezes, coloca um videozinho mais curto no Twitter e no Instagram tudo mais. Nem isso eles têm feito mais. Não curto porque é deixar de ter informação. É ser escravo do algoritmo. O São Paulo não deveria ser escravo do algoritmo, né? Mas. É. O meu Ô, medo é esse Maurício, aqui, ó. O meu medo é o do Alexandre. Só espero que essa demora para o Lucas voltar não seja para, no fim das contas, a gente falar, devia ter operado antes. Tomara, bate na madeira, ó. bom, a gente já trouxe aqui, né, o parecer do Dr. Moisés Cohen, né, que é o ortopedista que está cuidando do joelho do Lucas desde a primeira lesão, e ele explicou em detalhes lá, até se você quiser, busca aqui duas lives Sexta Tricolor para trás, né, não a da semana passada, mas a da anterior, que tem ali a explicação do que está acontecendo com o joelho do Lucas Moura. Enquanto o meu xará pede curtidas, eu peço o seguinte para vocês. Maurício, essa preparação, né, essa possibilidade do Lucas jogar contra o Vitória, na verdade, é olhando para o confronto contra o Atlético Nacional, né? Acho que é para ele não chegar, digamos, sem nenhuma minutagem de jogo na partida que importa mesmo, que é a da quarta-feira da outra semana, né? Quarta-feira não, acho que é quinta-feira, né? Se não me engano, o jogo. Da outra semana contra o Atlético de Nacional lá Terça-feira. em Medellín. Terça. Terça-feira. Obrigado, Ale. Obrigado. E aí, Maurício, você concorda com a minha leitura aí? Estão falando de sábado, mirando na outra terça? Não sei lá, não acho que seja sábado. Talvez, né, para jogar alguns minutos ali, é possível. A gente tem pouca informação, né? Nós vamos aqui, né, o nosso Alê aqui fica vendo os vídeos para tentar tirar alguma informação ali. Eu não acredito numa volta rápida do Lucas, a não ser quando ele esteja totalmente confirmado e sair na escalação, tá? Enquanto isso, eu tenho dúvidas. E realmente eu não sei se é bom ele voltar depois de tanto tempo parado num jogo de Libertadores fora de casa, sabe? E daí a gente
Deixa eu só responder. Tem esse cidadão aqui, o Wesley. Você está flodando aqui o chat, mas olha, ele Eu acho que pergunta ele, se o ele tá Belmonte. fazendo campanha, ele tá querendo fazer campanha, Ele, eu acho. ele quer saber, não sei, é que as mensagens dele estão meio truncadas. Ó, Wesley, vou responder. É o seguinte: o Belmonte tem essa ambição, tá? Se ele vai ser presidente do São Paulo, não sabemos, porque é uma eleição, depende dos Nem ele acordos sabe. políticos, tá? Nem ele sabe. Mas essa ambição existe por parte dele, tá bom? Um abraço para você, deixa seu like e tá tudo certo, resolvido, tá bom? Não precisa mais perguntar aí no chat. Ele vai perguntar outra Aí a coisa. minha pergunta para vocês é o seguinte, cara. Ih, lá Ele vem. estando à disposição, deve ser titular desse time? Ele Não, entra onde? não, não. Lucas? A gente falar assim que o Lucas tem que jogar, ele primeiro tem que mostrar que tá contribuindo, né? A gente tá aí tanto falando sobre essa boa fase aí do São Paulo do Crespo, acho que justamente por não se sentir obrigado a colocar nenhum jogador por, digamos, por serviços prestados, digamos assim, né? Ele justamente deu espaço novamente ao Bobadilha, que tem abraçado de vez essa chance, botou o Wendel para jogar quando sentiu que tinha que botar o Wendel para jogar e correspondeu. O Lucas Ferreira, você viu que ontem teve uns minutinhos aí, porque depois, né, da resposta dele parecia que tinha até algum mal-estar, né, Ale? Né? Que o Crespo tá contra os meninos, não sei o que lá. Mas você viu, ontem ele jogou porque realmente por necessidade, né? Ou seja, ele vai tentando colocar as peças que estão melhor condicionadas. Então, na minha visão, o Crespo não vai ceder a essa pressão, entre aspas, de ter que colocar o Lucas só para poder depois lavar as mãos e falar, ó, eu pus o cara aí, só que você não jogou é com ele, né? O negócio que eu fico pensando é que se o São Paulo não tivesse tantas lesões, a gente estaria pensando assim, bem, o ataque vai ser André Silva ou vai ser Caleri? Onde entra o Luciano? O Lucas, Oscar, Marcos Antônio, Rodriguinho. Então, tendo esses jogadores de volta, óbvio que o Caleri não deve voltar esse ano, mas assim, tendo o Oscar de volta, o Lucas e tudo mais, a gente pode até de repente falar de poder revezar mais os times. São Paulo está jogando a cada 3 dias. Ou seja, São Paulo joga, tem regenerativo, aí tem um treino que é mais leve para os titulares, aí depois joga de novo. Os titulares quase não estão treinando, né? Não estão participando de treino tático, pelo menos os que estão jogando com mais frequência. Então aí você consegue fazer um rodízio um pouquinho melhor. Não estou falando assim, temos 2 times, não chega a isso. Mas você pode revezar um pouquinho melhor, você pode dar um descanso para alguns jogadores que estão claramente jogando com mais um desgaste um pouco maior. O São Paulo fez isso com o Rafael outro dia, mas a posição de goleiro é um pouco diferente. Mas o Cédric, por exemplo, está jogando muitas vezes. Para um jogador da idade dele, ele está com 33 também. Não é o ideal você ficar colocando. Se ele estourar, você vai ter que colocar o Mike ali, que é um garoto que vai oscilar. Então, o ideal é você ir colocando o Mike aos poucos, dar um descanso para o Cédric, para você poder ter o cara sempre em campo e não precisar colocar o moleque na fogueira de uma vez. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Então vou falar aqui agora sobre o tema aí, também um dos principais temas aí da nossa pauta do dia de hoje. O Crespo intensificou a cobrança por reforços do São Paulo. O Crespo vem cobrando bastante reforços do São Paulo. Ele está bem incomodado, ele sabe que o São Paulo não tem grana, ele sabe que o São Paulo tem pouco dinheiro, ele sabe das dificuldades, mas o cara quer reforço, gente. O cara já está aí no São Paulo, já foi para o 7º jogo dele, ele vai para o 8º jogo dele como técnico do São Paulo e até o momento só o Tapia chegou. Ele quer pelo menos mais 2 jogadores
Ele, na verdade, quer 3, mas ele quer que pelo menos chegue mais um rapidamente. Ele quer pelo menos ter uma capacidade de poder alternar zagueiros ali, de poder ter uma tranquilidade na zaga. Ah, mas o Negruti não tá treinando bem? Pô, cara, vamos ser honestos. Não é a mesma coisa de você ter a linha de zaga ali. Daqui a pouco a gente tem uma suspensão, uma expulsão. Cara, e falando nisso, que mudança de comportamento, hein? Que mudança de mentalidade que o São Paulo teve com relação ao grupo, de não tomar cartão, dos caras não ficarem nervosos, dos caras terem calma de jogar futebol, não se perderem emocionalmente dentro do campo. Essa talvez seja para mim o legado mais negativo que eu vou me lembrar do Zubeldia. Não vou nem falar de futebol, essas coisas todas, mas talvez a questão emocional seja o pior legado passado pelo Zubeldia no final das contas, sabia? Mas enfim, voltando à questão dos reforços, o Crespo está cobrando muito. Eu sei que a diretoria teve uma reunião com os controles financeiros para pedir mais dinheiro. Os caras estão tentando de todos os jeitos. Enfim, vamos torcer para que a coisa desenrole. O que eu sei é que o São Paulo estava firme por um zagueiro. Foi a última notícia que eu tive. O São Paulo está firme por um zagueiro. Vamos ver se essa negociação caminha e o São Paulo consegue dar alguma boa notícia para o Crespo. Zanca, nossos melhores reforços não seriam o DM vazio, com certeza. Tá aí o Luiz Gustavo dizendo que vai voltar. E parece que o médico já disse para ele que tem chance de retorno. Então, assim, o Luiz Gustavo, em questão de 3 semanas, 4 semanas, já será reforço do São Paulo, hein? Luiz Gustavo pode fazer a zaga e pode fazer a volância. O Fidic é assim tão bom quanto parece? Não é nem tão bom quanto parece, nem tão ruim quanto tentam pintar. O Fidic é uma ferramenta importante que ajuda, tá? É uma ferramenta que auxilia na hora de fazer as coisas. É uma ferramenta de auxílio. Não é um negócio que vai resolver absolutamente nada, tá? É uma ferramenta de auxílio. O Lucas, como eu tinha falado para vocês, tem chance de ir para o banco contra o Vitória, mas a expectativa principal é que esteja disponível no jogo contra o Atlético Nacional na próxima semana. Ele vai continuar treinando essa semana agora. Como já falei para vocês, o Luiz Gustavo já tem uma liberação médica dizendo que ele vai poder voltar a jogar, só não sabe quando, continua fazendo o tratamento dele. E como eu falei para vocês, acredito que entre 2 a 4 semanas, 3 a 4 semanas, o Luiz Gustavo já esteja aí apto a reforçar o São Paulo. Eu acredito que ele vai voltar não com tanta demora. Por quê? Porque ele vai mantendo o condicionamento físico, ele continuou treinando esse tempo todo, o que ele vai sentir um pouco é falta de ritmo. Mas eu tenho para mim que se ele jogar na zaga, que é uma das opções que o Crespo enxerga muito bem ele, que era uma informação exclusiva até do blog do São Paulo, que eu já tinha dado há 2 meses atrás, quando o Crespo chegou, 1 mês e meio atrás. Eu acho que na zaga ele vai sentir menos o ritmo do que ele sentiria no meio de campo. E aí, aos poucos, ele vai pegando o ritmo, ele vai poder ser muito importante, porque o São Paulo vai ter um cara muito forte na bola aérea, um cara com bom passe, ele não vai ficar tão exposto como ele ficava antigamente com o Zubeldia. Eu acho que a gente vai ver o Luiz Gustavo numa versão prime dele aí, que a gente não conseguiu conhecer nesse meio tempo que o Zubeldia estava comandando o São Paulo aí. Gostei também da fala do Arboleda, falando que o Crespo mudou a cabeça do grupo, deixando claro que não foi só chegar lá, treinar, teve um trabalho mental, psicológico, de resgate dos jogadores. Como a gente falou, o mental do Zubeldia, a forma como ele estava comandando o time, estava matando os caras um pouco, o negócio estava feio. Então a coisa não estava bem. E hoje a gente está aí, 25 pontos, 8º lugar, conseguimos zerar o nosso saldo. Você vê como a gente estava uma bosta antes. A gente conseguiu, ganhando 4 vitórias, equilibrou um pouco as contas e dá um outro vislumbre para a gente, para esse segundo turno, pelo menos para a gente olhar para a tabela e falar assim, cara, Z4 está 10 pontos de distância e eu estou aqui a 3, 4 pontos de começar a buscar um G4, de conseguir buscar um G6, de começar a pleitear coisas grandes de novo. Isso que tinham dito que era impossível que o São Paulo conseguisse fazer, que era o pior elenco da história. Pois é, né? Como dizia o Juvenal, o tempo é o senhor da razão. Cara, e o Cedric ontem na pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Clube, São Paulo não terá folga até o dia 12, até terça que vem, 0 folga para os jogadores do São Paulo. Vocês vão lembrar que o São Paulo jogou no domingo, né? Então o São Paulo está sem folga há um bom tempo já, para falar a verdade, né? Porque o São Paulo viajou no sábado, né? Depois ali do treinamento do sábado, viajou no sábado, foi para Porto Alegre, no domingo teve o jogo contra o Internacional.
Na segunda-feira teve a reapresentação do elenco, os jogadores que jogaram por mais minutos foram para a parte interna, quem não teve minutagem alta ou sequer nenhuma minutagem foi para o campo, e foi aí que a gente viu o Lucas Moura e o Rodriguinho fazendo os trabalhos ali com eles. Acabou o jogo de noite, os jogadores vão para a zona mista, tem a coletiva, todo mundo volta, voo fretado. Na manhã de quinta-feira já tem reapresentação do time, o time se reapresenta e faz novamente o mesmo esquema das reapresentações. Os jogadores que tiveram mais minutos ficam na parte interna, numa parte de recuperação. Quem não teve tantos minutos vai para o campo para poder fazer um trabalho tático. Na sexta-feira, o único treino realmente completo para o confronto contra o Vitória. No sábado, no estádio do Morumbi, às 6h30, o São Paulo enfrenta o Vitória. Calma, respira. No domingo, reapresentação do time novamente, o time se reapresenta, faz os trabalhos e no domingo já viaja para a Colômbia e aí, né, volta ali as viagens internacionais, porque o São Paulo volta a disputar a Copa Libertadores, oitavas de final contra o Atlético Nacional. Vai no domingo, segunda-feira talvez tenha ali uma atividade em solo colombiano ali para fazer ali alguns ajustes táticos ou pelo menos alguns ajustes em vídeo, mas isso já em solo colombiano. Na terça-feira, no dia 12, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Aí todo mundo pega o voo fretado. A tendência, tá, ainda não é confirmado, porque a comunicação do São Paulo divulgou só até o jogo da Libertadores. Mas é provável que o dia 13, quando eles retornarem, seja o dia de folga, e aí a reapresentação no dia 14, 15, e aí no dia 16 o São Paulo enfrenta o Sport, ou talvez nem tenha, né? Porque o jogo também é fora de casa, então no dia 15 já teria que viajar, enfim. O São Paulo ainda vai cuidar dessas questões, mas é o São Paulo que vai ficar sem folga até o dia da Copa Libertadores da América, tá? Falar sobre a reviravolta no caso do Matheus Ferreira. A gente tinha noticiado no fim de semana que o jogador, junto ao seu staff, teria solicitado ali, teria uma conversa para rescisão contratual do atleta para ele retornar para o Vasco da Gama. Ele está emprestado pelo Vasco por uma temporada até o término ali da Copinha do ano que vem. Aliás, até o final do ano, na verdade, né? Tá esse empréstimo do atleta, e aí o São Paulo queria ficar com o jogador e tudo em definitivo, tem um plano de carreira para ele tá passando por alguns problemas pessoais, então por conta disso havia esse imbróglio e tudo se caminhava por uma rescisão contratual. Mas o São Paulo conversou com o Matheus Ferreira, que aí ele explicou o que estava acontecendo, houve ali uma conversa bem bacana entre as partes e foi fidelizado o quê? O Matheus Ferreira vai passar uns dias no Rio de Janeiro para resolver as suas questões pessoais, tá? E aí não me vem aqui ao caso ficar trazendo à tona essa situação. Se o Matheus quiser, ele fala publicamente sobre isso. Se ele não quiser também, não tem nada a ver, porque é a vida particular do atleta e não importa qual que seria o motivo, tá? O que importa aqui é a notícia realmente que a gente está trazendo em relação ao profissional do atleta. O lado pessoal a gente deixa para lá. Mas ele está cuidando dessas questões pessoais no Rio de Janeiro, vai ficar uns dias no Rio e é aguardado no CT de Cotia para se reapresentar e aí dar continuidade no segmento da temporada. Ele vai fazer ali uma preparaçãozinha física, tudo ajeitado bonitinho, e aí depois ele já vai voltar às partidas. Então é mais ou menos nesse sentido que houve esse acordo. O São Paulo apresentou para o Matheus Ferreira a importância que ele tem dentro do clube e quanto o clube pretende realmente ter essa projeção de carreira do Matheus Ferreira. A gente trouxe no vídeo de sábado que ele era um jogador de seleção brasileira, ele era convocado frequentemente para a seleção brasileira, teve um período de baixa ali no Vasco, onde o São Paulo meio que falou, não, vamos apostar em você, a gente vai conseguir fazer você voltar a esse alto nível e ser esse jogador promissor que sempre foi nas categorias de base. Então o São Paulo confia muito nisso, apresentou um projeto para ele, já em 2026 ele já deve inclusive se ambientar ao elenco profissional. O Crespo inclusive teve boas referências dele, ao que tudo indica também o Crespo gostaria de contar com ele num projeto a longo prazo, então por conta disso o São Paulo, entre aspas, não diria convenceu, mas as partes se conversaram, Matheus Ferreira vai continuar no São Paulo Futebol Clube, ele só vai resolver essas questões pessoais e logo
está de volta. O São Paulo que já está se preparando para o término da temporada, o término do empréstimo dele em relação ao Vasco. O São Paulo pagar esse 1,5 milhão de reais referente ao Vasco para quitar aí, para ficar com o jogador em definitivo a partir de 2026. Beleza? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Hernan Crespo tem um aproveitamento inacreditável nesses 7 primeiros jogos com a camisa do São Paulo. O treinador, né, que atuou no São Paulo na beira do campo nas últimas 7 partidas, tudo começou ali depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Teve a saída do Zubeldia ali alguns dias depois ali da derrota contra o Vasco. Na reapresentação do time, o Crespo já teve ali a intertemporada para preparar esse time, para fazer esse time jogar. Aí neste período só teve uma derrota, que foi justamente na primeira partida. O São Paulo acabou perdendo para o Flamengo por 2-0 lá no estádio do Maracanã. E também não teve lá uma atuação muito bacana. E aí todo mundo ficou com aquela questão, tá vendo? Será que o Crespo vai conseguir? Mas já no confronto seguinte, o São Paulo conseguiu um empate em 2-2 contra o Bragantino. E aí empilhou uma sequência incrível de vitórias, de 5 vitórias, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Então São Paulo venceu o Corinthians, o Fluminense, o Juventude, o Atlético Paranaense e o Internacional. São 5 vitórias, é algo que o São Paulo não conseguia desde março de 2022. Com isso, com esse empate e derrota nas primeiras partidas e com essas 5 vitórias, o Hernan Crespo tem um aproveitamento só de 76,2% nesses jogos. Realmente é um aproveitamento incrível. E o São Paulo conquistando vitórias importantes contra o Corinthians, uma vitória importante contra o Juventude em Caxias, conseguiu uma vitória importante também fora de casa contra o Internacional. Além de tudo, o Crespo conseguiu dar uma cara nova a esse time, fidelizou o esquema com 3 zagueiros, uma marcação individual na parte defensiva, potencializando os volantes, fazendo que os volantes sejam, né, os seus principais jogadores ali na construção de jogada, principalmente com o Bobadilla e também o Marcos Antônio, fidelizando ali o Luciano na função de segundo atacante, tendo um pouco mais de liberdade e também colocando ali uma dupla de ataque sempre para jogar nas partidas, né? Teve uma mudança de nomes, principalmente com o Ferreirinha entrando e fazendo dupla ou com o André ou com o Luciano. Então o Crespo que conseguiu dar uma cara nova para esse time do São Paulo. O que você tem achado desse time do São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, bora fechar o vídeo de hoje. Por que Dineno não joga ainda com o técnico Hernan Crespo? Ele teve ali poucos minutos na partida contra o Bragantino e a gente vai destrinchar um pouquinho. Eu sempre falo, né? O jornalista ele às vezes é curioso, então eu olhei ali, analisei e falei, pô, e o Dineno? E aí o Dineno não tem jogado, o Dineno que chegou ali com uma certa expectativa do torcedor, e a gente vai pegar essa informação para tentar entender, tá? Não é para criar polêmica nem nada, é só uma curiosidade jornalística, pô, por que esse cara não tá jogando? Aconteceu alguma coisa? Bora trazer, a gente sempre conversa sempre com mais de uma pessoa para entender melhor o cenário de várias partes possíveis, e há um consenso de que é puramente por questões talvez de azar do Dineno, e a gente vai explicar um pouco, e também por características de jogo. Hoje o Crespo entende que numa dupla de ataque, nas suas características de jogo que ele tem para hoje, nas circunstâncias das partidas em que ele teve, o Tapia em várias oportunidades foi essa melhor opção do que o Dineno. Hoje o Dineno ainda está escalando algumas posições e o Dineno talvez esteja brigando com o Tapia. É óbvio que os dois podem acabar fazendo uma dupla de ataque, porque são os dois jogadores que podem jogar juntos, só que o Crespo ele tem muito fidelizado André Silva, Luciano e Ferreirinha como seus 3 titulares, obviamente sempre revezando ali entre um ou outro, um desses 3 acaba sempre sobrando. Estou até curioso para ver na partida contra o Atlético Paranaense, que eu acredito que o São Paulo deve ir com Ferreirinha e Luciano, mas vamos aguardar ainda o treino desta terça-feira para a gente ter um pouquinho de norte. E aí tem o Tapia como uma outra opção. O Lucas Ferreira não estaria na frente do Dineno, ele só entrou realmente na vaga do Luciano na última partida por questão de característica. O Crespo entendia que precisava de um jogador de velocidade ali para puxar os contragolpes, então por conta disso que o Lucas Ferreira acabou entrando. E aí isso também entra um pouco do azar do Dineno. O Dineno, que ele se entrosou muito bem com o grupo, tá bem ambientado, ele tem fome,
treina muito bem, é um cara muito comprometido, ele tem sido muito elogiado internamente, inclusive, pela conduta, pela postura, pelo atleta e pessoa que ele é, já se entrosando rapidamente com os companheiros. Inclusive, na partida contra o Atlético Paranaense no Morumbi, ele não estava relacionado porque ele não pode jogar a partida, ele estava no ônibus com a delegação, desceu, foi pro vestiário, ficou lá com o time a todo momento. Então ele é um cara muito trabalhador, o Dineno. Só que as circunstâncias também das partidas fizeram com que o Crespo não optasse pelo Dineno. Ele gosta do Dineno, só que ele entende que, pelo menos por enquanto o Dineno vai se adaptando fisicamente, entendendo o estilo de jogo e se ambientando ao time, as características do Dineno são para momentos mais específicos. Vocês lembram que ele entrou contra o Bragantino, inclusive não entrou bem contra o Bragantino, muito porque o Crespo acreditava que naquela ocasião ele precisava segurar um pouco mais a bola no campo de ataque, já que ele estava perdendo. E aí nas outras oportunidades em que ele precisou, ou que ele poderia usar o Dineno, ou o Dineno não estava disponível como contra o Atlético Paranaense, ou em circunstâncias diferentes. Por exemplo, contra o Corinthians, contra o Juventude, contra outros times, ele precisava do contragolpe. E aí, você colocando o Dineno, que não tem essa característica de contragolpear, de ser um jogador que vai dar velocidade e mobilidade no campo de ataque, ele acabou não entrando. Então, talvez em cenários em que ele precise ter a bola mais lá na frente para buscar o resultado, ele comece a utilizar o Dineno com mais frequência. Então, às vezes, também acaba sendo um pouco do azar do Dineno, porque o Tapia é um jogador mais de velocidade, de arranque, de força física. O Dineno já é um centroavantão, mais centroavantão. Então, no momento que você precisar colocar a bola na área, que você precisar de mais uma presença diária lá na frente, talvez o Dineno tenha oportunidades. Então, é muito mais uma questão de azar, talvez, e características dentro dos jogos, do que propriamente algo contra o Dineno. Então o Dineno trabalha muito, é muito elogiado, até que todas as pessoas com que eu conversei elogiaram muito o Dineno, o profissional que ele é, o profissional que ele vem sendo, mas às vezes o cenário não é favorável para a entrada do Dineno. Mas você, o que você acha do Dineno? Eu acho que ele ainda pode render bons frutos ao São Paulo, pode ser um jogador útil na temporada e deve começar a ter espaço, tá? O Crespo deve começar a dar uma rodada nesse time, talvez a gente veja. Fala nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo o que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.